noite, galera. Tudo bem com vocês? Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Porque nós gravamos à noite. Por isso que eu falei boa noite. Mas bem-vindos a mais um Pod Cristo. É um prazer estar aqui com vocês. Já de antemão gostaria de agradecer, né, esse tempinho que você tira aí na condução, em casa, no momento de devocional, talvez. Mas eu quero te agradecer por esse tempo que você tira para nos escutar, para ouvir também a palavra de Deus. Saiba que é um tempo muito precioso e nós nos alegramos em saber que você tira esse tempinho para nos escutar e aprender com a palavra de Deus. Amém? É isso aí, galera. Muito obrigada. E aí eu queria desafiá-los a, nesta semana, compartilhar aí o nosso perfil ou o link do nosso podcast nas plataformas de streaming com pelo menos um amigo. Nós temos falado aqui durante várias semanas sobre os discípulos e essa é uma forma de ser um discípulo, propagar a palavra. Então, compartilhe com um amigo, ouça e mande para alguém. E peça para esse amigo também mandar para um outro alguém, né? Exatamente. E se você tem Amazon Prime Music, nós também estamos lá agora, tá bom? Então você consegue encontrar a gente nas principais, Spotify, Google Podcast e Amazon. E a Amazon Prime Music. Algumas outras paralelas aí também, mas são menores, essas são as mais utilizadas. E nos sigam lá nas redes sociais, nosso perfil no Instagram, podcast.podcristo. Nós estamos também no TikTok. Nós queremos alcançar todas as gerações e nós estamos lá com o mesmo @. Então você também, geração do TikTok. Não sei se dá para compartilhar no TikTok? Dá para compartilhar. Compartilhe, que vai ajudar muito o nosso projeto. E já entrando no nosso discípulo de hoje, da nossa série, um dos 12, né? Nós já estamos no 9 dos 12. Nós falaremos sobre Judas Iscariotes. Por que Judas Iscariotes? Porque ele andou também com Jesus. Depois que ele morre, tem a aparição de outro Judas, mas não é o que nós vamos falar hoje, tá bom? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a vida de Judas Iscariotes. Já posso falar que talvez seja um episódio triste, né? Judas Iscariotes foi um dos discípulos que traiu Jesus. Foi o discípulo que traiu Jesus. Ele pertenceu ao grupo dos 12 discípulos que Jesus chamou para acompanhá-lo, né? E seu nome sempre aparece relatado pelos outros discípulos, né? Que escrevem as histórias de Jesus, sempre por último, né? Devido ao acontecimento que ele deixou marcado. E algumas vezes citado pelo discípulo João lá no quarto evangelho como Judas o traidor, né? E é triste como a marca que ele deixou na sua história foi de um homem que traiu o Messias aí, que entregou alguém por um preço tão barato, né? Hoje, né, no episódio de hoje, diferente do último, que foi muito bom, a gente conseguiu aprender muitas coisas com a vida de Natanael e Felipe. Talvez nós vamos aprender sobre o que não fazer. Muito provavelmente, né? Judas, ele foi chamado ali, na verdade, os discípulos que nós falamos até aqui, a Bíblia relata um momento em específico onde eles são chamados, né? Ou pescando, ou Mateus, que estava ali cobrando impostos, Jesus o chama. Felipe e Natanael também, né? Felipe é chamado e Natanael é apresentado por Felipe. Mas Judas, não existe aqui um texto específico que relata o chamado dele individual. Mas lá em Lucas, acho que é importante a gente falar disso, né? Porque é o momento onde mostra a aparição de Judas, quando ele começa a aparecer na história. Então, lá em Lucas 6, capítulo 12, esse trecho do texto, inclusive aqui na Bíblia que eu estou lendo, tem o título como a escolha dos 12 apóstolos. Eu entendo aqui, então, que Jesus ele caminhava com mais de 12, nesse momento é que ele escolhe quem seriam os 12
chamados de discípulos e apóstolos para caminhar com ele. Eu acredito que por onde Jesus passava, ele fazia seguidores, né? Sim. E acredito que esses seguidores, por exemplo, não seguia apenas, foi curado, vou embora. Não, acho que depois de você ser impactado por Jesus, acho que algumas pessoas realmente continuaram seguindo ali, até mesmo para aprender, né? Mas tinha aquela cúpula dos 12, onde Jesus tinha talvez um plano maior, né? Sim. E aí lá em Lucas 6,12 diz o seguinte: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Natanael. Bartolomeu é Natanael, como nós falamos na semana passada. Mateus, Tomé, Tiago, tinham 2 Tiagos como Tiaguinho, discípulos. Tiagão. Isso. Que é o filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Judas Iscariotes, galera, ele era filho de Simão, tá bom? Não se sabe qual Simão, mas com certeza não é o pai de Pedro, porque senão ficaria muito evidente, né? A Bíblia falaria. Alguns estudiosos dizem que ele era filho de Simão Iscariotes. Isso. E seu nome vem de... Alguns estudiosos dizem que vem Criote Hezron, tá bom? Que ficava localizado mais ou menos no sul de Hebron. Tá? Isso. Ele também... algumas pessoas chamavam ele de Judas, o homem de Quiriote. Quiriote é justamente a região, porque diferente dos outros discípulos, Judas não nasceu na Galileia. Ele veio da Judéia. A sua origem é da Judéia aí, e provavelmente da cidade de Quiriote, que é de onde vem a origem de seu nome. Judas também, ele tinha uma profissão, igual os outros apóstolos, né? Os outros discípulos tinham. Ele era tesoureiro do grupo, né? E desde a sua caminhada, desde quando ele foi chamado, ele já vinha causando, podemos assim colocar. Sim. Né? O texto bíblico de João 13:29 diz que ele já roubava, né, do tesouro do que eles arrecadavam ali, das ofertas que eles recebiam. Eram colocados para Judas cuidar e ele já começava a causar ali. Então, eu acredito que a Bíblia não relata, né? Mas eu acredito que já tinha problemas, né, ali durante a sua caminhada. Acredito que Jesus também ensinava, né, para que houvesse uma transformação na vida dele, mas Judas não quis ser transformado. E aí, Pablo, eu já levanto aqui a primeira questão e uma reflexão aí para nós fazermos, né? Porque o pecado, ele está no nosso DNA. Nós sabemos que nós nascemos da natureza pecaminosa e quando nós temos um real encontro com Jesus, recebemos ele em nosso coração, nós somos separados desse pecado. Santidade significa ser separado do pecado. Quando nós escolhemos caminhar com Jesus, nós escolhemos caminhar em santidade. Sim. E a Bíblia fala que o que nos afasta de Deus é o pecado, ou seja, se distanciar da santidade e voltar à nossa natureza pecaminosa ali. Por isso, estar no nosso DNA, em alguns momentos nós seremos tentados nas nossas fraquezas. Mas eu entendo que esse era um pecadinho de estimação de Judas. E aí a minha reflexão aqui quantas vezes, mesmo caminhando com Jesus, nós carregamos pecados de estimação na nossa vida. E nós sabemos, nós temos consciência do que é errado, mas a gente acha que como ninguém sabe, tá tudo bem, ou Jesus perdoa, mas Jesus diz, vai e não peques mais. Ele não diz que nós devemos continuar caindo no mesmo erro. E a gente escolhe caminhar
achando que está caminhando com Jesus e com o nosso pecadinho de estimação. Mas nós sabemos que santidade é ser separados do pecado. E Jesus é aquele que nos justifica da nossa natureza e do nosso DNA pecaminoso. Mas Judas não quis ser justificado. Judas não quis andar separado do DNA e da natureza pecaminosa dele, né? Nos meus estudos, um historiador, um pastor, né? Ele falava que Judas era realmente o caráter do homem que não quer ser transformado. Então Judas, ele é o espelho do homem que ele não quer ser transformado, né? Esse talvez, desde o primeiro problema, quando Judas rouba a primeira vez, talvez houve uma intervenção, né? Que talvez não obtiveram sucesso. E depois vai mostrar isso, né? Já quase no seu final da sua caminhada, né, com Jesus, que é quando Maria ela vai ungir, né, o corpo de Jesus com perfume. E ele é uma das pessoas que a repreende, falando, cara, se a gente pegar esse perfume e vender e dividir para todos nós, cada um ficaria com uma boa parte. Mas a intenção não era dividir para cada um. Ele estava visando o valor que ele poderia receber, o benefício que ele poderia tirar com aquilo. Então você vê que em todo o seu processo com Jesus, até o final, né? Até o finalzinho ali, ele não conseguiu ser transformado como Pedro, por exemplo, né? Que é o nosso discípulo que a gente pega a transformação mais evidente, né? Então, cara, como você tem aceitado Jesus? Só para estar no meio ali? Porque Judas estava no meio. Ele vivenciou tudo. Tudo. Né? Então, vai também de como você aceitou Jesus. Como que você se propôs a entregar a vida para ele. Sim. Né? E outra coisa que eu fico pensando é que talvez em algum momento ele tenha tido o desejo de vencer essa fraqueza. Porque eu penso que quando a gente pede para Deus nos ajudar a vencer algo, nós somos confrontados naquele ponto. E Jesus sabia, ele tinha consciência de que Judas roubava, mas ele coloca ele para cuidar das ofertas, do dinheiro. E eu entendo que não era para dizer assim, vou te envergonhar, mas era para falar, Judas, confronte a sua fraqueza, você pode ser mais forte do que isso. Você pode escolher ser mais forte do que isso. Você pode escolher viver em paz, com a sua consciência tranquila, deitar a sua cabeça no travesseiro e saber que você não tirou da boca de ninguém, que você não roubou do dinheiro de ninguém, não usufruiu daquilo que não era seu. Judas, confronte a sua fraqueza. Confronte aquilo que te afasta de Deus. Porque muitas vezes nós achamos que para não cometer mais um erro, nós devemos esquecer. Mas se aquilo é uma fraqueza, ela precisa ser confrontada. Porque a fraqueza não é um erro pontual que a gente comete. Os pecados que são pontuais, a gente vai pedir perdão e a gente não vai mais cometer. Mas quando isso é uma fraqueza, se nós não confrontarmos, quando nós menos esperarmos, nós seremos tentados e cairemos. E é justamente isso que eu acredito que Jesus faz ao colocar Judas para cuidar das ofertas. Judas, confronte a sua fraqueza, para que quando você estiver distraído, você não caia nisso de novo. Mas Judas escolhe não confrontar. Um exemplo disso também seria o apóstolo Paulo, né? Que ele confronta. Quando ele fala que ele tem um espinho na carne, alguns teólogos dizem que seria uma fraqueza que ele tinha, um pecado que ele sempre combatia diariamente. Então, por isso que ele coloca como um espinho na carne. Você ter um espinho é algo que encosta dói. Então, ele estava incomodado com aquele espinho e ele confrontava. Inclusive, né, que ele pede para Senhor, me tira esse espinho na carne. E Deus fala para ele, Paulo, a minha graça te basta. Você vai precisar confrontar ele até o dia da sua morte. Resumindo, né? Sim. Inclusive, eu acho que tem um texto, se não me falha a memória, que fala que
Paulo diz que ele tem esse espinho para lembrá-lo do que ele já fez e para ele não cometer mais esse erro, né? Porque Paulo era um perseguidor de Jesus. E provavelmente, de Jesus, do povo cristão, né? Antes de se converter. E provavelmente ali nos seus momentos de fraqueza, a dúvida deve ter vindo na cabeça dele. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou sendo açoitado por um Deus vivo de verdade? E aí ele tinha aquele espinho na carne que o lembrava daquilo que ele fez em um dia e o que Cristo fez por ele, né? Sim. Mas Judas, diferente de Paulo e diferente de Pedro, porque Pedro também era um cara impulsivo e ele confrontou as suas fraquezas e ele se arrependeu, né? De verdade. Ele se arrependeu de verdade e por isso é notória a transformação na vida dele. Diferente de Judas, que escolhe não confrontar a sua fraqueza, mas aproveitar da oportunidade que é dada por Jesus para continuar cometendo esses erros, né? E é muito doido porque ele usa até da dor das pessoas para fazer isso. Porque quando Maria lava os pés de Jesus com perfume caro ali, foi logo depois que Jesus chama Lázaro para fora, né? Sim. Lázaro estava morto há 4 dias e Jesus diz, Lázaro, saia para fora. Querendo ou não, aquelas pessoas estavam felizes ali com a ressurreição de Lázaro, mas passaram 4 dias sofrendo. Ele tinha morrido. E aí, no momento de celebrar o que Jesus tinha feito... É o momento em que Jesus chora. Exatamente. Porque ele era amigo de Lázaro, né? E aí, no momento de celebrar a volta da vida de Lázaro, Judas se aproveita para sugerir que as pessoas vendessem o perfume para ele usar do dinheiro. Judas era extremamente egocêntrico, né? Ele sempre visava o seu benefício próprio. Não é à toa que quando ele faz o ato de trair Jesus, ele vende Jesus, né? Ele poderia talvez falar, cara, que ele é Jesus lá, tal, e só falar, né, já que ele não estava gostando, né, de andar com Jesus, teve chegado nos fariseus e falava, Jesus vai estar em tal lugar, vocês vão lá e pegam ele. Não, ele precisa vender. Sim. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Judas tinha este amor ao dinheiro. Porque ele vende Jesus por 30 moedas de prata, né? E depois que ele cai em si. Sim. E é muito doido que ele vende por uma bagatela, né? Só pelo prazer de vender Jesus mesmo. Não é porque ele... preciso do dinheiro e quero os 50 mil reais para entregar o Messias. Não, a Bíblia fala que ele vende por 30 moedas de prata, que não me parece muito assim, né? Provavelmente deve ter alguma conversão desse dinheiro na época, mas é simplesmente pelo prazer de ter acesso ao dinheiro. E se beneficiar de alguma forma, né? E aí a gente vê o quanto o caráter de Judas estava deturpado, né? Porque eu fico imaginando o que ele pensava nas horas em que ele estava sozinho, que ele deitava ali para dormir. Provavelmente ele ficava maquinando a forma de ganhar sempre mais dinheiro de forma imoral, né? Porque o pior de tudo aqui não é... A gente não tá maledizendo o dinheiro. O problema não é ganhar dinheiro. O problema é que, como Judas conseguia dinheiro, era imoral, era ilegal e era imoral. Era um pecado, né? Era tirar aquilo que não era dele ou oferecer a vida de alguém em troca de moedas. E é isso que ele faz com Jesus. E Jesus, ele vai até as últimas consequências com Judas, né? Porque Jesus, ele dá a chance ali na última ceia, quando ele diz que alguém o trairia. E aí ele fala assim, aí começam a questionar Jesus, e Jesus fala assim, aquele que me trair, pegará o pão junto comigo. Jesus dá a oportunidade de Judas voltar atrás ali. E não pegar o bendito do pão. Parece que em algumas bíblias diz que ele estava possuído por demônio. Sim. Né? Em algumas bíblias não, na Bíblia diz que ele estava possuído por um demônio, né? E talvez ali houve uma cegueira espiritual, uma surdez espiritual ali que não deixou que talvez ele percebesse ou ouvisse, né, o que Jesus estava falando. Mas eu não acredito nessa tese, sabe por quê? Porque Jesus tem todo o poder. E quando Jesus chegava próximo aos demônios, eles
eles ficavam desesperados. Então eu acredito que todo mundo ali naquele momento da ceia estava são. Estava na sua plenitude de entender o que estava acontecendo ali, o ato da ceia. Então eu acredito que Judas ouviu sim, mas ele mesmo assim escolheu trair Jesus. Eu até acredito, mas eu entendo que o nome de Jesus tinha autoridade. E ele falar, aquele que colocar a mão junto comigo para pegar o pão é o que vai me trair, para mim soa a mesma coisa de ele dizer, eu te expulso pro Sim. diabo naquele momento, pro demônio que possuía a vida de Judas. E a partir daquele momento era uma escolha única de Judas, única e exclusiva de Judas, em pensar se ele queria continuar caminhando com o seu pecado e sofrer as consequências daquilo, porque ele sabia que ele ia sofrer as consequências daquilo, ou se ele escolheria viver uma vida plena com Jesus. E o pior de tudo, né? Antes ali da morte e ressurreição de Cristo, que Jesus já tinha predito 2 vezes durante o ministério dele, e deu a oportunidade de falar assim, ó, esse é o momento agora. Já eu vou subir, eu não estarei aqui mais no corpo terreno para você aprender todos os dias comigo. Eu te dei a oportunidade de confrontar o meu pecado, o seu pecado, você não quis. Agora eu estou expulsando o demônio que está sobre você e eu estou te dando a oportunidade de viver uma vida plena com Cristo, de realmente caminhar comigo, espiritualmente falando. E Judas decide colocar a mão e pegar o pão junto com Jesus. Olha o que o teólogo ele escreve, né? Ele escreve assim: a história de Judas Iscariotes é um retrato vivido de como o homem, em sua própria natureza, é completamente depravado e perverso, apto a ser instrumentos nas mãos do diabo. Então você vê que realmente que Judas foi extremamente usado, né, pelo diabo, infelizmente, né? Foi um instrumento realmente para ter essa parte na história ruim, né? Eu acredito que houve também um segundo momento, né? Porque Judas, após ele trair Jesus e receber o dinheiro, ele cai em si uma segunda vez. Que é um momento em que a gente tem a diferença entre remorso e arrependimento, né? Judas tem um breve remorso ali e ele tenta voltar ao templo e devolver o dinheiro que foi pago a ele por Jesus, né? Só que os fariseus, muito espertos, né, falam, não, cara, esse dinheiro aí tá sujo de sangue. E eles não pegam esse dinheiro de volta, né? Não pega esse dinheiro de volta e coloca na caixa de ofertas, porque era um dinheiro sujo de sangue. E aí é onde ele toma mais uma decisão errada, né? No meu estudo eu entendi que ele se enforcou. E a gente conversando, você tem uma outra tese de como Judas teria morrido. Eu volto um pouquinho, Pablo, porque Judas, ele leva os soldados até onde Jesus estava ali, né? Uhum. Para ser levado por eles. E eu fico pensando que durante o caminho, você já fez alguma coisa que você tá... Quer dizer, você já tentou fazer algo que você tá indo fazer, mas você tá em dúvida ali se é certo ou se é errado, e aí, de repente, a ficha cai e você fala, melhor deixar pra lá que vai dar ruim. Sim, sim. E volta pra trás. Eu já fiz isso mais de uma vez. E Judas teve essa oportunidade. Ele caminhou com os soldados até Jesus. E ele teve a oportunidade de, no meio do caminho, falar, vai dar ruim, e sofrer as consequências. Ele sabia que a consequência do pecado ele ia sofrer de qualquer jeito. Seja morto por aqueles soldados em não entregar Jesus, ou ele acabou com a própria vida aqui porque ele entregou Jesus e sofreu de remorso. A Bíblia é muito clara com isso. Então ele ia sofrer de uma forma ou de outra, mas era uma escolha dele. E ele continua caminhando até Jesus, e ele fala, ali está, aquele que eu beijar, este é o Messias. E ele vai até Jesus, a Bíblia fala que ele diz, salve Jesus, e dá um beijo no rosto de Jesus. E os soldados pegam Jesus. Então ele teve a oportunidade, por mais de uma vez,
de voltar atrás nessa decisão. E eu fico pensando que ele deve ter caminhado pelo menos por uns 10 minutos com esses soldados. Uhum. Dava tempo dele ter voltado atrás. Mas ele leva os soldados até onde Jesus está, e antes de chegar perto de Jesus, ele ainda fala: aquele que eu beijar, aquele que eu cumprimentar com um beijo no rosto, este é o Messias. E deixa Jesus ser levado pelos soldados. Cara, é uma história extremamente triste, né? Porque, até como você mesmo falou, né? Às vezes a gente vai procurar um trabalho, por exemplo. Cara, desde o caminho que a gente sai da nossa casa, a gente vai pensando no que a gente vai falar, no que a gente vai fazer, em como a gente vai agir, né? Perante o entrevistador, a pessoa que está nos avaliando. Cara, e Judas parece que foi algo tão natural, né? É muito doido, né? Eles pegam os soldados e leva lá e beija Jesus. Ele não sentia arrependimento. Ele não sentia arrependimento e nem culpa do que ele fazia. Isso mostra o quanto ele estava ligado ao pecado que ele cometia. O quanto ele estava servo desse pecado. Esse pecado já dominava a mente e a vida de Judas. A gente vai tomar, às vezes, algumas decisões, às vezes até simples, né? Na nossa vida, de comprar algo, por exemplo. Cara, a gente pensa, não, mas eu vou parcelar, eu vou pagar à vista, e como que eu vou fazer, tá? E, cara, Judas só foi. Porque a Bíblia relata de uma forma tão direta. Porque Judas só foi. Ele foi e beijou Jesus, e traiu Jesus, e pegou a moeda. É isso. E Cara, a Bíblia é como bem clara em falar que ele sofre de remorso. E não de arrependimento. Em nenhum momento ele se arrependeu. Ele estava sofrendo de remorso, que é diferente. Então ele tem ali a chance também de se arrepender e ele não faz isso. E a vida dele acaba de uma forma muito triste, né? O Pablo falou aqui sobre se enforcar. Realmente Judas, ele tenta se matar enforcado, mas parece que não é bem sucedido. E aí lá em Atos 1:18, eu vou ler um pouquinho antes. Vou ler do 1. Deixa eu ver de qual que eu vou ler aqui. Do 16. Do 15. Vai procurar aí, né? O que é remorso. Diz assim: naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Alcadama, isto é, campo de sangue, assim como aquelas moedas sujas de sangue. Tudo isso por conta... Olha que fim triste de Judas. A gente tem Tiago, que é o primeiro Marte. Sim. E que ele morre por falar de Jesus. Tem a sua cabeça cortada por uma espada. E a gente tem Judas, que morre por trair Jesus, que acaba tirando a própria vida, né? Porque ele tenta se matar, não consegue, cai do campo que ele mesmo comprou, pelo que eu entendo aqui, de um barranco, e tem o corpo partido ao meio e suas entranhas são todas expostas. E o lugar onde ele morre é amaldiçoado como campo de sangue, assim como aquelas moedas. Sim. Que nem os fariseus que entregaram para ele quiseram receber de volta. Eu pesquisei aqui o que era remorso e arrependimento. Diz que são sinônimos, né? Arrependimento é negação ou desistência de algo feito ou pensado em tempos passados. Então, e remorso, deixa eu só voltar aqui. Já remorso é inquietação, abatimento da consciência que percebe ter cometido uma falta, né? Parece ser igual, mas não é, né? Remorso é você ficar muito triste, mas no outro dia você faz de novo, né? Aí você fica triste de novo, você faz de novo. Fica triste de novo, faz de novo.
Arrependimento não. Arrependimento é realmente a desistência daquilo que você fez no passado, né? Que você cometeu. Você realmente entende que você errou, que foi talvez o caso de Pedro, né? Quando ele nega Jesus. Ele entende que ele errou, ele se conserta e nunca mais ele volta a negar Jesus até sua morte. Né? Ele não ficou só apenas triste, depois ele negou Jesus novamente. Né? Então tem essa diferença entre remorso, que é você fica triste, mas logo você está bem e pode estar cometendo o pecado de novo. E arrependimento não. Arrependimento é um verdadeiro... uma verdadeira mudança, né? Arrepender-se é mudar de atitude, né? Escolher mudar de atitude. E o remorso leva a gente a se acostumar a cometer o pecado. Sim. Se sente culpado logo que fez, mas não aconteceu nada, vai lá e faz de novo, né? Mas uma coisa para a qual eu chamo a atenção aqui é que a vida é muito breve, Pablo. Muito breve. A gente não sabe. A gente pode deitar para dormir e não acordar. A gente pode passar mal e morrer. Qualquer coisa pode acontecer. Dentro ou fora de casa. Jesus pode voltar hoje pra gente. E aí, qual é a nossa escolha, né? Viver uma vida plena com Cristo ou viver uma vida vendida pro nosso pecadinho, que parece ser inofensivo, mas que pode nos levar à ruína. Porque Judas tenta se enforcar, se arrepende, mas ele acaba caindo no campo que ele mesmo comprou, do barranco. E tem uma morte trágica, solitária e amaldiçoada. E aí, galera, vocês estão vivendo de remorso ou de verdadeiro arrependimento? Cara, acho que todos os dias nós precisamos realmente ser igual ao Paulo, né? Pedir que o Senhor esteja nos fortalecendo na nossa fraqueza, porque diz que quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes, e quando nós estamos fortes, é aí que nós estamos fracos. Sim. Né? Então, nunca ter uma consciência de que eu tô super bem. Não, Senhor, eu preciso de ajuda nisso. Me transforma nisso. Eu acho que aceitar o Jesus é todos os dias, porque todos os dias que você aceita ele, você se arrepende de algo que você fez, né? E você busca sempre a plenitude dele, estar diante dele. Então, nós não podemos viver de remorso. Nós devemos viver de arrependimento. Ter uma Sim. vida literalmente arrependida de tudo aquilo que a gente faz de ruim, né? Porque realmente a vida é breve e passa muito rápido. É como um sopro que se esvai. Sim, é basicamente isso. E confronte a sua fraqueza enquanto é tempo, né? Jesus nos dá a oportunidade, assim como ele deu para Judas, de confrontar a nossa fraqueza de frente. E somente quando a gente faz isso, a gente consegue entender naquilo que somos fracos também e aprender a lidar com isso. E não precisa ser nenhum religioso para pensar nisso, tá? Qualquer coaching, estudos comportamentais que você for olhar hoje, eles não vão falar sobre pecado, sobre fraqueza, mas eles vão dizer sobre autoconhecimento, sobre confrontar os nossos pontos negativos, os nossos defeitos, aquilo que nos faz errar, aquilo que nos faz desanimar ou aquilo que nos faz retroceder. Porque quando a gente confronta, a gente consegue corrigir e a gente vai identificar quando a gente estiver prestes a cair. E assim são com as nossas fraquezas e os nossos pecados. Nós precisamos confrontá-los de frente. Porque quando a gente passa um pano e joga para debaixo do tapete e acha que está tudo bem, quando a gente estiver distraído e achar que está forte, é aí que a gente vai ser pego pela nossa fraqueza. Realmente. E o diabo não presta. É sujo. Gente, acredito que foi essa a vida de Judas. Não tem muita história, porque infelizmente foi uma vida extremamente triste, né? Mas que você possa ter aprendido algo. E se você hoje tem algo que precisa melhorar, que precisa se arrepender, este é o momento. Jesus te chama a chegar no verdadeiro arrependimento. Tá bom? Jesus está aí para te ajudar nas suas fraquezas, para te fortalecer
para que você não tenha um fim trágico igual a de Judas, tá? E eu creio que você vai conseguir, né? Eu consegui, acredito que a Rebeca também conseguiu. E Jesus, ele nos ajuda todos os dias. Ele é o nosso amigo querido, o nosso papai querido, disposto a nos ajudar na onde nós precisamos melhorar, na onde nós precisamos nos arrepender. Amém? É isso aí, pessoal. Boa noite. Galera, fiquem com Deus. Lembrando, nos sigam nas nossas redes sociais, tá bom? Instagram e nas nossas plataformas aí de áudio, tá bom? Encaminhe, o desafio tá lançado, encaminhe, envie aí, compartilhe com um amigo e que vocês sejam extremamente abençoados aí por Deus. Amém?